Amém. Glória a Deus. Se sinta muito bem-vindo e acolhido em nome de Jesus. Muito bom ter você aqui com a gente hoje. Louvado seja Deus. Queria pedir que você fosse aí se acomodando, por favor. Queria que toda a movimentação aí no salão agora cessasse. Nós vamos para a palavra de Deus. Então, todo mundo aí que está ainda circulando, tá? Puder rapidamente estar encontrando seu lugar. Nós vamos abrir a palavra de Deus hoje à noite no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. O Senhor colocou uma palavra no meu coração a respeito de um tema muito importante. Eu estava olhando os irmãos aqui testemunharem, que bênção, viu, que é. Mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração de uma forma geral para nós hoje. E esse texto muito precioso diz assim, eu queria que você lesse comigo. Vamos lá, todos juntos? Mas Deus, pelo contrário, está diferente da minha aqui. Vamos lá. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O tema dessa palavra hoje à noite, vai estar uma arte aqui na tela, numa nova fase onde nós estamos. Deus chama os improváveis. Dá uma olhadinha para o seu lado e fala, irmão, você é um improvável? Será que você é um improvável? Quando a gente olha para uma imagem dessa, a gente fala, é improvável, mas não é impossível. É verdade ou não? É improvável, mas não é impossível. E sabe, queridos, eu queria compartilhar sobre isso com você. Deus chama improváveis. Eu vou pedir de novo que todo o pessoal da casa não circule agora. Todo mundo que é da casa, eu queria que você encontrasse um lugar, por favor, e não circulasse, ok? Nós estamos no momento da palavra. Irmãos, é realmente incrível tudo aquilo que Deus fez na vida de tantas pessoas ao longo da história. A hora que eu me deparo com a Bíblia, com as histórias da Bíblia, pessoas comuns que aparentemente não tinham nada de especial, gente que eram verdadeiros improváveis aos olhos dos homens, mas pessoas que aos olhos dos homens eram improváveis, mas diante de Deus existia um destino poderoso para elas. Sabe, cada um deles, as histórias bíblicas nos mostram tantos personagens assim, cada um deles foi ajudado por Deus na sua fraqueza, na sua dificuldade, naquilo que precisava da mão de Deus. Cada um deles foi fortalecido no seu caráter. Cada um deles foi realmente ajudado pelo Senhor. Cada um deles, Deus concedeu uma oportunidade de viverem um futuro muito diferente do que imaginavam que viveriam. Algo improvável é aquilo, gente, que tem pouquíssima probabilidade de acontecer. É o inesperado, é o surpreendente. E todos nós aqui já fomos improváveis um dia. Você conhece a sua história. Você sabe quem você é. Você sabe de onde você veio. Todos nós aqui já fomos improváveis um dia. E eu fiquei conjecturando isso na minha cabeça, tentando imaginar. Assim, imagina se você pudesse encontrar você mesmo 10 a 15 anos atrás. Imagina que agora, se fosse possível, o seu eu do agora retornar ao seu eu do passado e conversar um pouquinho, com ele e você. Imagina, você de agora conversando com o seu eu 15 anos atrás, e você dissesse para ele, como seria o seu futuro? Se você dissesse para ele como você estaria hoje, e aonde Deus levaria você, onde Deus te traria, onde Deus te levaria, Imagina só, provavelmente se você escutasse onde você estaria hoje, há 20 anos atrás, talvez você não acreditaria. Talvez você mesmo diria, o quê? Totalmente improvável. Por quê? Porque você tinha uma clareza das suas condições há muitos anos atrás. Você tinha clareza das suas limitações, tinha clareza da vida que você levava. E com certeza você não conseguiria ver com tanta fé o que viria 20 anos à frente. Talvez sua fé não alcançaria. E eu fiquei pensando em homens da Bíblia, pensei no apóstolo Pedro, porque tem que pensar nesse improvável. Se você pudesse encontrar com o apóstolo Pedro, 30 dias antes dele conhecer Jesus. Imagina isso. Encontrar o apóstolo Pedro 30 dias antes dele conhecer Jesus, e você pudesse ter uma conversa com o apóstolo Pedro sobre o futuro. E você dissesse assim para o apóstolo, para o Pedro na época, Pedro, você vai ser convidado para fazer parte do maior projeto missionário da história. Pedro,
você vai acompanhar o Filho de Deus numa trajetória ministerial dele. Pedro, vou te falar mais. Você vai ser, Jesus, ele vai convidar algumas pessoas para caminhar com ele e serem seus principais discípulos. E sabe o que vai acontecer, Pedro? Você vai ser o líder dessas pessoas. Imagina Pedro ouvindo essas coisas, gente. Pedro, você vai ter experiências incríveis. Pedro, você vai andar sobre as águas. Pedro, você serão levados até você, Pedro, pessoas para serem curadas, pessoas enfermas. E Pedro, vou te dizer mais, apenas a sua sombra, ao passar pelos enfermos, vai curar os enfermos, Pedro. Imagina Pedro ouvindo essas coisas, gente. Pedro, imagina você dizendo para ele, 30 dias antes dele encontrar com Jesus: Pedro, eu nem te conto, o Espírito Santo virá sobre você, Pedro, de um tal jeito, de uma tal forma, que na sua primeira mensagem, depois que o Espírito Santo vier sobre você, na primeira mensagem, mais de 5.000 pessoas vão se converter. Imagina, gente, você falando isso para Pedro. Com certeza o Pedro não acreditaria em você. Ele fala, o quê? Eu? De jeito nenhum. Por quê? Por causa do grande improvável que ele era. Eu queria que você abrisse seu coração para isso. Pedro era um pescador que trabalhava no mar da Galileia, interior de Israel. Um cara sem estudo, simples. Alguém que nunca foi relevante, né? Ou mesmo na cidade que ele morava. Sabe, ele não era um sacerdote, um rabino, não tinha uma posição religiosa. Não era um cara influente. E sabe, gente, acontece que Deus o escolheu, porque Deus tinha um plano para esse cara improvável. Deus tinha um plano para ele. Eu não sei se você já está entendendo, mas Deus não escolhe quem está pronto. Eu não sei se você está entendendo, mas porque Deus ele é assim. Porque Deus não escolhe como o homem escolhe. Essas pessoas estavam aqui fazendo um reviva nesse final de semana e foram abençoados por Deus e nem eles sabem o que Deus depositou dentro deles ainda. Deus não escolhe como o homem escolhe. Deus faz diferente. O homem sempre escolhe o provável. Aquele que já tem indícios que vai dar certo. Mas Deus não. Deus escolhe o improvável. Sabe, o homem escolhe pelo currículo, mas Deus escolhe pelo propósito. O homem escolhe pela aparência, mas Deus escolhe pelo coração. Sabe, eu quero que você compreenda que hoje o Espírito Santo está te dizendo, não importa como a tua história começou, o que importa é como ela vai terminar, e ela vai terminar assim, o Deus que começou a boa obra na sua vida, há de completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Quantos creem que a obra será completa na sua vida, na sua casa, na sua carreira, em todas as coisas? Dá um aplauso mais forte ao Senhor aí, por favor. Irmãos, como eu fico feliz, porque Deus já começou a obra na minha e na sua vida. A graça de Deus já se manifestou, você é salvo, posso ouvir um amém? Você é liberto, posso ouvir um aleluia? Você é curado, posso ouvir um glória a Deus? A bondade de Deus ela é real na sua vida, o amor de Deus permanece em você. Sabe, querida, irmãos, com certeza nós não estaríamos onde estamos, não seríamos quem somos, de forma alguma, né? Se Deus não tivesse o propósito de completar uma obra na minha vida e na sua. Nós não teríamos isso. Sabe, eu não sei onde é que estão aqueles que creem que Deus ainda vai completar uma obra na sua vida. Eu queria pedir para você olhar, dá uma chacoalhadinha na mão da pessoa que está do seu lado e fala, Deus vai completar na sua vida tudo aquilo que você ainda não acredita. Ele vai completar. Ele vai completar. Diante dessa verdade nós temos que adorá-lo ou não, gente? Nós temos que bendizê-lo ou não? Deus vai completar, Deus vai fazer, Deus vai ministrar, Deus vai prosperar, Deus vai fazer, Deus vai acrescentar, Deus vai realizar na sua vida e na minha. Alguém se alegra com essa verdade? Ele vai fazer, aleluia. Agora tem uma coisa que me chama a atenção, é que quando Deus chama o improvável, Ele não chama quem está pronto. Deus não faz isso. E por quê? Por que Deus não chama o pronto? Porque quem se sente pronto, geralmente está cheio de si, está cheio da sua própria capacidade, está cheio do seu orgulho, mas aquele que não se sente pronto, é porque sabe que ainda não é capaz, e que precisa ser capacitado, sabe que ainda não é suficiente. Quando Deus vem e propõe algo para você, e você se encolhe porque você reconhece suas limitações. Se Deus usasse os prontos, o mérito não seria de Deus, mas seria dos homens. Mas como Deus usa os disponíveis, e às vezes os incapazes, a gente precisa entender como Deus usa disponíveis e incapazes. Na verdade, o mérito não é do homem, mas é do favor e da graça de Deus.
É por isso que Deus escolhe pessoas simples para realizar coisas extraordinárias. E eu vejo diante dos meus olhos aqui pessoas simples que Deus já escolheu para fazer coisas extraordinárias. Alguns anos atrás, você sabe do que eu estou falando. Você era uma simples pessoa, um simples trabalhador, um simples homem, um improvável. Uma oportunidade de Deus chegou nas suas mãos. Você construiu grandes coisas com o passar dos anos. Sabe por quê? Porque o Deus que começa uma obra completa. Ele completa. 1 Coríntios 1, 28 e 29 diz assim: Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Eu fico muito impactado com Deus, gente. Deus, certa feita, Ele quis levantar um rei. Deus queria um rei, segundo o seu coração. E quando Ele quis um rei, Ele não foi buscar esse rei entre os nobres. Ele foi buscar esse rei lá no pasto, onde estavam as ovelhas. É interessante que quando Ele queria verdadeiros discípulos, Ele não foi buscar nas escolas de profeta, Ele não foi buscar nas escolas rabínicas da época, ou nos seminários. Ele foi até onde estavam os pescadores, com suas redes de pesca. É interessante. E por que Deus faz assim? Porque Deus está em busca daqueles que têm o coração aberto para serem transformados. Um coração aberto para continuarem sendo guiados por Ele. Deus não chama, queridos, quem está pronto, mas Ele chama todo aquele que está disponível e que quer ser transformado por Ele. Quando eu olho para isso e eu fico pensando, se você está aqui hoje, talvez se sentindo menos provável de dar certo em 2026. Talvez você está aqui hoje se sentindo o menos provável de ter um futuro relevante. Talvez você está aqui hoje se sentindo assim. Mas se o seu coração quer ser transformado dia após dia, eu quero te dar os parabéns, porque você é a pessoa que acaba de entrar na lista dos improváveis do Todo-Poderoso para ser abençoado nesse tempo. Eu creio de todo o meu coração, porque por toda a Escritura, a gente percebe um padrão, um jeito de Deus trabalhar, um jeito de Deus fazer as coisas. Deus escolhe gente que eu e você não escolheríamos. Deus escolhe gente que o mundo não escolheria. Ninguém escolheria. Ele escolhe quem ninguém aplaudiria. Por isso que Ele escolheu você para fazer o que está fazendo. E é por isso que você tem o sucesso que tem. Deus, Ele pega o fraco, pega o sem capacidade e faz o forte olhar para essa pessoa, igual na imagem, Deus pega o fraco, incapacitado, e faz o forte olhar para ele e falar: meu Deus do céu, esse homem ter, essa mulher ter esse resultado, não tem como, isso só pode ser Deus. E sabe o que Deus está dizendo? É porque eu sou com você, é porque eu estou na sua vida, é porque eu sou o teu Senhor e o teu Salvador, que você pode transpor muralhas, destruir exércitos, vencer inimigos. Eu sou o teu Deus. Ah, meu irmão, eu queria que você entenda uma coisa, porque entendesse isso, porque no reino de Deus, irmãos, não é sobre capacidade, no reino de Deus é sobre dependência. No reino de Deus não é sobre força, é sobre rendição. Não é sobre ser alguém ou não, mas é sobre estar disponível e dizer: Senhor, eu aqui estou. Eu não sei quem o Senhor quer tocar hoje à noite, mas para isso ficar bem claro, eu quero te apresentar rapidamente alguns improváveis que Deus favoreceu na história. Algumas pessoas que talvez você se identifique com a história delas ou não, mas eu tenho certeza que Deus achar no improvável, e Deus procura os improváveis, porque Ele tem planos e propósitos. E eu quero começar com uma das pessoas mais improváveis da história. Uma mulher chamada Raabe. Eu afirmo com toda segurança que se Raabe estivesse aqui hoje à noite nesse salão, se ela estivesse aqui, e Deus desse uma palavra aqui, desse púlpito, por exemplo, que escolheria um de nós, porque através dessa pessoa que Ele iria escolher, Deus faria uma obra poderosa, Deus iria cumprir um grande propósito. Todos nós, sem exceção, provavelmente consideraríamos Raabe como a menos indicada para Deus escolher. E por quê? Porque Raabe, talvez nós diríamos assim: Raabe não é o tipo de pessoa que alguém colocaria num projeto de Deus. De jeito nenhum. Sabe quem era Raabe? Raabe era uma prostituta. Raabe era uma prostituta da cidade de Jericó, uma prostituta cananeia. Raabe vinha de um passado pesado. Raabe vinha de uma vida marcada, de uma reputação manchada, de uma vida emocional destruída por completo.
E sabe onde ela morava para ajudar ainda? Jericó, uma cidade condenada a ser conquistada pelos filhos de Israel. Ela seria destruída, aquela cidade. Nós vimos isso semana passada, na queda das muralhas de Jericó. Sabe, mas antes daquela cidade ser tomada, a Bíblia fala que Josué manda espias lá, pessoas para conhecerem o terreno, conhecer as defesas, entradas e saídas da cidade, conhecer o exército. E a Bíblia diz que Raabe conheceu o Deus de Israel, conheceu o Deus de Israel através daqueles espias. E a sua fé foi ativada através daqueles espias. E a Bíblia diz que Raabe, ela creu em Deus. Aquela mulher, ela ajudou os espias a cumprirem sua missão de reconhecimento na cidade. E você sabe da história que Deus destruiu as muralhas, bem como a cidade. Mas uma coisa que talvez você não se apercebeu, Deus destruiu toda uma cidade e todas as muralhas que rodeavam aquela cidade. Apenas Raabe e a sua família foram poupadas por Deus. Apenas essa mulher e a sua família. Isso me faz pensar uma coisa. Que quando Deus olhou para Jericó, eu acho que Deus não viu nem muralha e nem exército. Deus só viu Raabe com um propósito. Quando eu olho para isso, Deus viu nela o que ninguém mais viu. Você consegue entender isso? Deus não olhou para o passado daquela mulher, mas Deus olhou para a sua fé. Ei, Deus está olhando para você e para a sua fé. Deus está olhando para o teu coração. Deus não está olhando para os erros que você cometeu. Deus não está olhando para nada disso. Por trás daquela mulher improvável, estava uma mulher que escolheu crer e se posicionar. Agora, talvez para você ficar mais pasmo ainda, sabe, você precisa entender que por causa da disposição dessa mulher, dessa renúncia e dessa dependência dela, Deus não só salvou Raabe do juízo que ela teria, mas como Deus colocou Raabe na linhagem do Messias, na linhagem de Jesus. Jesus veio da linhagem de Raabe. Ah, pastor, é isso mesmo? É, Raabe se casou com um guerreiro chamado Salmão, e eles geraram um filho chamado Boaz. E você já ouviu esse nome? E esse Boaz, filho de Raabe, casou-se com uma mulher chamada Ruth. E você conhece a história de Ruth na sua Bíblia. Muitos trechos românticos: onde fores irei eu, onde andares andarei eu, o teu povo será o meu povo, meu Deus, o teu Deus será o meu Deus. Está lá no livro de Ruth essas palavras. Entenda uma coisa, essa linda história que está na sua Bíblia. E sabe quem foi Ruth? Ruth foi a avó do rei Davi. O que eu quero dizer para você? Que da raiz de Davi se manifestou o Salvador, Jesus Cristo. Dessa linhagem de Raabe, o leão da tribo de Judá surgiu. A salvação da humanidade veio por causa de uma improvável, que eu e você não escolheríamos. Se Deus escolheu Raabe para fazer parte da história da salvação da humanidade, Deus está deixando bem claro para mim e para você, que não interessa como você começou. Deus está deixando bem claro para nós. Não interessa de onde foi que Deus te tirou. Não interessa o quão improvável as pessoas que te rodeiam acham que você é. Se você colocar o seu coração e a sua fé e a sua dependência, querido, no Senhor, Deus usará a sua vida para mostrar definitivamente que é do simples que Deus faz o extraordinário brotar. É do simples que Deus faz o extraordinário brotar. A lista dos improváveis é tão extensa, mas tem um homem especial que vale a pena citar. Gideão, um cara totalmente improvável. E Deus precisava de um homem, gente. Um cara de caráter, com coragem, disposto. Um homem que queria realizar um feito extraordinário. Deus precisava desse homem para livrar Israel das mãos dos inimigos, os medianitas. Mas quando Deus foi chamar Gideão, eu e você jamais veríamos em Gideão, gente, esse homem que Deus procurava. Valente, corajoso e tudo mais. Gideão não estava num palco. Gideão não estava numa guerra, mas Deus estava procurando um comandante, Deus estava procurando um homem corajoso. Gideão estava escondido. Gideão estava malhando trigo no lugar errado, com medo, se escondendo, tentando de alguma forma que ninguém o visse, porque ele estava com medo. Juízes capítulo 6, verso 12, diz assim, que então o anjo do Senhor apareceu a esse homem, o Gideão, e disse: o Senhor está com você, homem valente. Olha que Deus chama ele de homem valente. Gideão, quando ouve isso, Gideão responde quase ofendido. Ele falou assim, meio ofendido: valente quem eu? Eu valente? E ele começa a dizer: a minha família é a menor, eu sou o menor, eu sou o último da minha casa, eu sou fraquinho. O que ele não sabia é que Deus, ele estava dentro da categoria daqueles que Deus estava procurando, um improvável. Deus está procurando um improvável hoje. Sabe o que ele disse? Juízes 6,15. Ah, meu Senhor,
Como é que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Eu sou o menor da casa de meu pai. Olha para as palavras desse homem. Se não tem a ver com as minhas e as suas de vez em quando. Sim ou não? Vem uma proposta da parte de Deus para você e sabe o que você fala? Eu? Como? Como eu? O quê? Eu não posso. Agora mesmo tem algumas coisas diante de você e você diz, eu não consigo. Eu não sou capaz. Eu não tenho. Quem sou eu? Você já ouviu isso em algum lugar? Você já disse isso? Sabe, irmão? Mas Deus olhou para aquele homem e viu nele tudo que era necessário. E diante disso eu quero que você entenda, Deus disse uma palavra para esse homem que fez o jogo virar. Sabe o que Deus disse? Gideão, eu serei contigo. Gideão, eu vou com você. Irmãos, isso é tudo que o improvável precisa. Escutar uma palavra de Deus. Deus está dizendo para você hoje, porque se Deus dissesse para você, ei, eu vou com você. Sabe aquele projeto? Eu vou com você. Sabe aquilo que está difícil? Não desanima, porque vai dar certo. Eu vou com você. Sabe a porta que está fechada? Eu vou abrir. Sabe o caminho que não tem alternativa? Eu vou arrumar alternativa. Sabe a oportunidade que não apareceu? Eu vou abrir oportunidade. Então não importa se você é o menor ou o último, se tem recursos ou não, talentos ou não, influência ou não. Deus está dizendo hoje para você, como disse para Josué, eu estarei com você. Você acredita? Eu endireitarei os seus caminhos. Por onde quer que você for, eu não vou te desamparar, mas eu vou prosperar você. Tem alguém aqui que acredita que se Deus for com você vai dar certo? Você acredita mesmo, irmão? Olha o que está escrito no livro de Isaías, você vai ter que ler comigo essa declaração. Isaías 45, o verso 2, nós vamos ler juntos, porque esta é uma palavra de Deus para você. Olha o que Deus está dizendo para você nesse tempo. Eu não sei o que você faz, eu não sei que sonhos você tem, que desafios você quer alcançar, mas eu sei que Deus tem essa palavra para você e Ele diz, vamos ler juntos? Eu irei adiante de você. Você não está acreditando, né? Então pega na mão de alguém para você ter mais fé um pouco. Fala assim, de mão dada com ele. Eu irei adiante de você. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei os portões de bronze. E despedaçarei as trancas de ferro. Alguém consegue crer, acreditar que se Deus for com você, não tem impossível, não tem dificuldade que você não vença? Não tem. Gideão venceu 135 mil soldados com apenas 300 pessoas. Meu Deus do céu, gente. Ele não precisou de uma espada, de uma lança, de um escudo. Ele apenas precisou obedecer às instruções de Deus. A gente vai ouvindo esses homens, e aí eu fiquei pensando no mais conhecido um pouquinho. Davi, um outro cara improvável. Quando Deus foi levantar um rei, o profeta passou pelos seus irmãos, os fortes, os altos, os bonitos, os prontos. Mas Deus não escolheu nenhum deles. Deus escolheu o menor, o mais simples, o aparentemente menos capacitado. E foi só por isso que Davi apareceu no cenário, porque ele era um improvável. Sabe o que é interessante, gente? É assim que Deus faz. Enquanto o homem olha para a aparência, Deus olha para o coração. Aquele menino improvável. Eu estou olhando aqui nesse salão, falando essas palavras, enquanto eu vou falando, tem um turbilhão na minha cabeça aqui, porque eu sei quem você era, eu conheço a história de muitos aqui, eu sei de onde Deus tirou, eu sei quem você era 20 anos atrás, eu sei o que aconteceu na sua vida, eu sei como Deus construiu as coisas, e eu sei que você sabe que você é o improvável que a Bíblia está falando hoje à noite. Quando eu olho para isso, como eu me animo, porque Deus era com esse homem, sabe, esse homem enfrentou e venceu um gigante, que um exército inteiro não teve coragem de enfrentar. Davi foi lá e enfrentou, um cara improvável, porque gigante não cai quando encontra um forte, gigante cai quando encontra alguém cheio de Deus. E é por isso que eu profetizo sobre a sua vida. Não interessa o gigante, não interessa a situação que se levante, que seja forte sobre você. Se você estiver cheio de Deus, você vai vencer, você vai ser triunfante em nome de Jesus. Alguém aqui está cheio de Deus hoje à noite? Eu não ouvi não. Tem alguém cheio de Deus aqui hoje à noite para dizer que você vai vencer e vai triunfar porque o Senhor está com você, irmão? Sabe, meu querido, a Bíblia está recheada de improváveis. Amós, um cara que cuidava de boi. Um cara, gente, um trabalhador simples, Deus fez dele uma voz profética para toda uma nação. Deus não precisa de um status, de um título, de finanças. Deus não precisa do teu dinheiro ou da tua intelectualidade. Deus só precisa de um coração que treme diante da sua palavra.
É só disso que Deus precisa. Deus tinha um plano, irmãos, para a redenção da humanidade. Deus tinha um plano para que eu e você fôssemos salvos. E Deus precisava fazer algo. Deus queria resgatar e salvar o homem que se havia perdido. Ou seja, eu e você precisavam ser resgatados. Deus tinha um plano. E aí, para isso, como Deus ia fazer? Sabe o que Deus fez? Deus iria enviar o seu próprio filho ao mundo. É isso que ele ia fazer. E Deus não escolheu a mãe de Jesus pela beleza dela. Deus não escolheu Maria pela sua classe social. Deus escolheu uma jovenzinha simples, anônima, de uma cidadezinha pequena, para ser a mãe do Salvador. Por quê? Porque Deus não olha idade. O Espírito Santo está falando com você, Deus não olha a tua idade. Deus não olha a tua formação. Deus olha um coração disponível, cheio de fé, disposto a renunciar e dizer, Senhor, estou aqui para que o Senhor cumpra a sua vontade na minha vida. Eu não sei se é você, mas quem diria, irmãos, que Deus usaria um menino, um simples menino como esse que a gente vê correndo aqui na igreja. Quem imaginaria que Deus usaria um menino com 5 pães e 2 peixinhos para alimentar toda uma multidão? Foi um menininho improvável. Quem diria, irmãos? O que a gente falaria do improvável Moisés? Um criminoso, assassino, fugitivo, que Deus levantaria desse fugitivo um libertador para Israel. Quem que diria, irmãos, ou talvez do José, um prisioneiro, estava lá no fundo de uma cela, num dia, e no outro dia esse improvável vai para frente do homem mais poderoso do Egito, e ele não volta mais para a cela, mas ele passa a ser o governador do Egito. Como assim? O que dizer da improvável Esther? Uma menina órfã, uma moça simples e órfã, que se tornou a rainha de todo o Império Persa. Não dá para você entender isso. Uma mulher que por causa dela, da sua oração, ela salvou todo o povo judeu do extermínio, irmãos. Uma moça improvável. E o que dizer então de Maria Madalena? Uma mulher que diz a Bíblia que ela tinha 7 demônios no couro. 7 capetas que atormentavam essa mulher. Que é mais improvável que isso? Essa mulher foi liberta e ela foi a primeira a olhar no túmulo de Jesus e ver que ele não estava lá. Eu quero que você entenda isso, irmão. O improvável Zaqueu, o cobrador de impostos, que tirava tudo que podia dos outros e se tornou um cara justo e generoso. Esse mesmo Deus, que escolheu e trabalhou na vida de todas essas pessoas, Ele está nesse lugar aqui hoje à noite. Mesmo Deus que fez tudo isso que eu falei, Ele está aqui hoje. Ele está te vendo nesse lugar. Deus está vendo você. Quem sabe você está aqui e você não é o próximo improvável que Deus quer levantar. Dá uma olhadinha para o lado e fala, você pode ser o próximo improvável que Deus quer levantar. Seja mais ousado um pouquinho, será que é você? Pergunta aí, será que é você? Será que é você? Eu creio que sim, sabe por quê? Eu creio que você pode ser, porque esta palavra não é apenas sobre gente da Bíblia. Esta palavra é sobre gente que está aqui e agora me ouvindo. É sobre a sua vida, é sobre pessoas que entraram aqui talvez hoje à noite com um peso. Entraram aqui com uma culpa, entraram aqui talvez com um medo, com uma sensação de atraso. Talvez dizendo em 2026 a coisa está ruim e não vai dar mais, eu não vejo solução. Talvez você seja como aquela mulher Raabe, que a gente citou, em que ela diz assim, talvez você pense, eu tenho um passado ruim, eu tenho uma história feia, eu tenho marcas na minha vida, mas o Senhor está dizendo, Ele não está olhando o que você fez, o Senhor está focado naquilo que Ele pode fazer através de você. É isso que Ele está focado. Talvez você se veja como o Gideão que a gente falou, escondido, tentando sobreviver em meio a tudo que está acontecendo. Talvez você esteja com o modo sobrevivência, insegurança ativado. Mas Deus está dizendo a você hoje, o mesmo Deus que disse para Gideão, eu serei com você, sabe o que Deus está fazendo hoje? Está falando, eu vim aqui para dizer para você que eu serei contigo. Você veio aqui procurando uma resposta? Você veio aqui talvez nem pensando numa resposta, mas o Senhor está falando, eu vou ser com você, se você se aproximar de mim. O pessoal da música pode vir para cá, mas eu preciso te dizer uma coisa com toda clareza hoje à noite. Deus não está procurando gente pronta. Deus está procurando
aqueles dispostos a dizerem sim para Ele. Quem aqui está disposto a dizer sim para Deus? Quem está disposto a dizer sim para o projeto de Deus? Eu quero que você entenda uma coisa. Sabe que o Senhor está procurando hoje à noite? Gente que diz assim: Senhor, eu não sei como, mas eu vou. Deus está procurando gente hoje à noite que talvez vai dizer assim: Senhor, eu não tenho tudo que é preciso, mas eu vou. Talvez o Senhor está chamando você que diz assim: Senhor, eu não sou capaz, mas eu creio. Eu não tenho todo o conhecimento, mas eu vou pela minha fé. Talvez você é aquele que está dizendo: eu não me sinto digno, mas eu estou disponível, Senhor. Ah, irmãos, você acha que Pedro virou Pedro porque ele era forte? Não. Você acha que Pedro virou Pedro por quê? Porque um dia Pedro largou as redes e foi atrás de uma palavra. Preste bem atenção. Rabi não entrou na linhagem de Jesus porque ela era perfeita. Ela entrou porque ela creu e se posicionou. Entenda uma coisa, abre o seu coração. O Gideão não venceu porque tinha exército. Ele venceu porque obedeceu uma direção. Eu olho para tudo isso, irmãos, e eu preciso que você escute o que eu vou te falar. Se você for o improvável que Deus está procurando, abre o seu coração hoje e aceite a proposta de Deus para você. Aceite a proposta. Não resuma a sua vida. Não resuma a vida que Deus te deu. Olhe bem porque eu vou te falar. Não resuma a vida que Deus te deu, essa preciosa vida que Deus te deu, a viver apenas no, quem sabe, né? Talvez, se Deus quiser. Não. Hoje o Espírito Santo está quebrando esse ciclo aqui. Deus quer arrancar essa mentira da sua mente, que você não pode, que você não consegue, que você não é. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. E os filhos de Deus, eles são sim capazes. Talvez você se encontre de uma forma improvável, mas talvez existe uma mentira que chegou na sua mente. Uma mentira de que você chegou tarde e não vai dar mais. Talvez uma mentira de que você não serve, de que você não é adequado, de que você não consegue, a mentira de que você não é o tipo de pessoa que Deus usa. Irmãos, eu estava olhando os irmãos testemunharem aqui e já estava quase convidando um deles para pregar. Eu falei, eles podiam pregar. E tem tantos outros aqui que podem pregar, mas sabe o que acontece? A Deus vai lá, pega um galeguinho do olho azul, o improvável, e levanta. Não é porque fala melhor, não é porque sabe mais, não é porque é mais inteligente, mas é porque Deus pega aquele que não é, para confundir os que acham que são, para dizer, é o meu poder que se aperfeiçoa nele. Não é ele. Ah, irmãos, as grandes coisas que Deus tem a fazer nos nossos dias serão feitas pelos improváveis que estão disponíveis. Onde é que tem um improvável disponível aí? Ô irmão, olha só, o convite de Deus está passando aqui. Tem um improvável disponível? Está disponível? Porque sabe, esse convite passou para os homens na Bíblia e eles não tinham nada, eles não eram nada, mas estavam disponíveis. E porque estavam disponíveis, Deus os usou, Deus escreveu o nome deles na história. E eu quero te dizer uma coisa, um futuro que Deus vai acompanhar é para aqueles que talvez não tenham, não são e não sabem, mas estão disponíveis para Deus. Eu não sei se você está, mas eu creio que o Senhor está atrás de gente que o mundo não aplaude, mas o céu reconhece. É isso, irmão, gente que não tem palco, não tem palco, não tem visibilidade, mas é gente que tem altar, que tem joelho no chão, que tem vida diante de Deus, gente que não tem currículo, mas gente que tem vida com Todo-Poderoso, gente que não pode e não tem, gente que nem pode ter todos os recursos, mas ele tem a sua fé como recurso. Ah, irmão, se você sabe que Deus está te chamando para uma nova fase, se você sabe que o Espírito Santo está te despertando, se você sabe que você é um improvável, tem algum improvável aqui? Tem? É só eu? Tem algum improvável aqui? Se você sabe que você é, então preste atenção, irmão. Faça como o Delcio fez aqui. Não fica sentado em cima de você mesmo. Não fica sentado naquele sofá, como ele falou, de uma forma tão jóia, tão clara. Não se esconda atrás da sua história. Não se esconda atrás do seu passado. Não se esconda atrás do seu medo.
Não se esconda atrás da sua incapacidade, da sua falta de estudo, da sua ignorância, dos pais que você não teve, da condição social que você não tem. Não fique se escondendo atrás disso. Se entregue hoje e diga: Deus, eu sou um improvável que quer dar uma resposta para Deus. Eu quero dar uma resposta para Deus hoje. Hoje é noite de reposicionamento meu e seu. É hora de você dizer: não tenho, não sou, não sei, não... E tudo bem. Mas tem uma coisa que eu posso dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu não sei se é você que quer dizer isso, mas eu queria que você, sabe, do fundo da sua alma, você começasse para você mesmo. Não levantar uma mão para eu ver, mas levantar a mão para você mesmo, do fundo da alma, e dizer: Senhor, eu estou disponível. Senhor, não vejo, mas eu creio. Não sei, mas eu creio. Acho que não posso, mas eu creio. Eu aceito, eu me rendo, eu digo sim. Eu não sei se você é esse que está disposto para aquilo que Deus tem para você dizer: eu creio, eu aceito, eu digo sim, eu vou me envolver em nome de Jesus, porque numa nova fase, Deus chama os improváveis. Eu tenho uma certeza, irmão, que hoje Deus está chamando você. Eu tenho certeza que Deus tem um futuro abençoado para a tua vida. Onde é que estão os improváveis que Deus está chamando? É com você? Você é o improvável que Deus está chamando? É você, irmão? Você está esperando o quê? O raio brilhar sobre a sua vida? Você está esperando a comitiva adiante chegar até você e tudo ficar como o meio-dia aqui? Você está esperando o quê? Para você levantar o seu coração, a sua mão, se colocar sobre os seus pés e dizer: aqui tem um improvável que o Senhor pode usar. Aqui tem um improvável que te quer. Aqui tem um improvável que vai resolver crer. Aqui tem um improvável que, ainda que não saiba como, mas eu creio que o Senhor fará. Eu creio que o Senhor me levará. Irmão, ainda bem que Deus não vê como nós. Sabe que Deus vê em você uma raridade. Sabe que Deus vê em você aquilo que você não consegue. Deus vê a riqueza dentro de você. Deus vê a bênção dentro de você. Deus vê futuras empresas dentro de você. Deus vê futuros ministérios dentro de você. Deus vê chamados dentro de você. Deus vê, querido, situações de tantas pessoas sendo mudadas por causa de você. Deus vê você alavancado, com um projeto abençoado, com um futuro digno. Deus vê você. Mas talvez você não se vê. Mas por isso o Senhor trouxe essa palavra hoje. Porque Ele quer que você saiba: você pode ser, você é sim um improvável. Mas o improvável que está disposto a renunciar, o improvável que está disposto a crer, é alguém que não vai ficar mais como sendo um improvável. É alguém que Deus vai erguer e vai caminhar com Ele. E tem uma canção que fala assim: